Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias, Entrevista, tem a satisfação de conversar com o professor, escritor, jornalista Aristides Léo Pardo, mais conhecido como Tide Carioca. É um eterno pesquisador, talvez por ser historiador e jornalista, está desenvolvendo um trabalho de pesquisa sobre os nomes de ruas de Porto União da Vitória. Meu caro Tide Carioca, seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. É um prazer falar com você. Boa tarde, professor Witczuk. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer enorme para minha pessoa estar nesse brilhante programa e mostrando um pouquinho do meu trabalho. Eu quero aproveitar que, afinal, 7 de abril é comemorado o Dia Nacional do Jornalista. Cumprimentando você, eu cumprimento todos os jornalistas de Porto União da Vitória região, em especial a nossa equipe de jornalismo aqui do Grupo Verde Vale e da CBN. Parabéns, e vocês sabem que o jornalista tem uma grande responsabilidade. É uma profissão que exige uma seriedade, credibilidade, enfim, mexe diretamente com a população. Então, parabéns. Muito obrigado, aceito esse abraço e também transmito, principalmente a nossa colega aqui, Vanessa Stenzel, e a todos jornalistas do Vale do Iguaçu. Meu caro Aristides Léo Pardo, interessante, é Léo e Pardo, mais conhecido como Tide Carioca. Antes de nós entrarmos exatamente no assunto, que é sobre a importância do nome das ruas, eu preciso que o nosso público conheça quem é esse menino Aristides, esse garoto Tide. De onde veio, onde nasceu, família, por gentileza, dá uma pincelada para que o nosso público possa conhecer um pouco melhor. Então, eu sou uma criança, nasceu Leopardinho, nasceu no bairro das Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro, terra do Fluminense Futebol Clube. Participei de várias brincadeiras de infância que hoje não existe mais. O celular e o computador praticamente fizeram acabar o jogo de peão, a bola de gude, o pique-esconde, o pique-pega. E nós somos 3 irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, tá? A dona Rosa e o Leopardão, que é o seu Carlos Alberto, que o bisavô dele veio da Itália, o sobrenome é Leon Pardi, ele rompeu com a família Leon Pardi da Itália e resolveu abrasileirar para Leopardo. É um nome curioso, todo mundo pergunta o porquê do Leopardo, mas aí porque o Leopardo é duro, todo mundo ri, e do lobo, na leão, ninguém fala nada, também é tudo felino. Então essa criança nasceu feliz no bairro das Laranjeiras, cresceu acompanhando o Fluminense Futebol Clube e amparado por esses pais maravilhosos que infelizmente não estão mais aqui, tá? E no andar da caminhada eles se separaram e geraram mais 3 irmãos nos quais eu tenho contato até hoje. O nome dos irmãos? Tem o Carlos e o Bernardo. O Bernardo morou aqui em União da Vitória, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, que é o motivo de eu ter vindo para cá. Tem o Carlos, que é o do meio, e o Túlio, tá? E por parte de pai eu tenho a Tatiana e o Abel. Então, aproveitar, já que você falou que o teu irmão veio para cá, eu queria saber como é que você chegou aqui no nosso Vale do Iguaçu. Mergulhou no rio, tomou água, como é que foi? Rapidamente nos conte. É uma história curiosa que a minha cunhada, ela é nascida aqui, ela casou com um carioca com 16 anos e foi embora para o Rio de Janeiro, viveu com ele 6 anos lá, só que ela estava tendo um emprego muito bom, eles se separaram, ela resolveu ficar. Um belo dia ela foi para a praia, conheceu meu irmão, infelizmente os pais delas adoeceram ao mesmo tempo, ela como filha única foi obrigada a voltar para sua terra natal, trazendo meu irmão e meu sobrinho na barriga, que ela nem sabia na época. E tiveram 3 filhos, o Bernardinho, a Alice e a Camila, tá? E meu irmão viveu aqui 17 anos. Quando eu me separei na cidade de Campo de Goitacazes e vim
voltei para a capital, onde eu nasci, no Rio de Janeiro, o meu irmão me convidou para vir para cá passar um tempo e conhecer as crianças. E esse tempo já se faz em 12 anos, eu não saí daqui mais. 12 anos aqui. 12 anos. E aqui, conheceu alguém também? Também conheci minha esposa Sueli, tá? Aqui eu me formei em História, tá? A gente já vai falar nisso, que é um sonho também bem antigo, tá? E fui ficando e estamos aí, gostando da cidade, aproveitando as maravilhas que o Vale do Iguaçu nos dá. Muito bem. Ótimo, já deu para ter uma ideia quem é o Tide, ou Tidão, não é isso? Me diz uma coisa, tua caminhada educacional, porque sempre eu gosto de frisar a importância da educação, né, da formação do conhecimento científico na vida da pessoa. Poderia dar uma pincelada para nós rapidamente? Fui uma criança que não gostava muito de estudar, tá? Estudei até minha 8ª série na época no colégio Albert Schweitzer, próximo de casa, tá? Um colégio que eu tenho grandes recordações, grande carinho. Tá? Estudei também no CIEP, na gestão de Leonel Brizola e o grande Darcy Ribeiro, até hoje considerado por muitos como o melhor projeto educacional já posto na história do Brasil, só que quando, infelizmente, na nossa cultura política, quando toca um governante, ele acaba com um projeto anterior para fazer um seu, nem sempre com êxito, e o Moreira Franco seguiu nesse caminho. E desde criança eu sonhava em ser jornalista. Aquela idade que você quer seguir a profissão do pai, ou você quer ser polícia, bombeiro, eu já falava que eu seria jornalista. Tá? Acabei me afastando, casei muito cedo, acabei me afastando um pouco dos estudos, tá? Só fui retomar quando eu fui morar na cidade de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, uma cidade que eu vivi durante 10 anos, lá eu consegui terminar o antigo 2º grau, tá? Hoje ensino médio, e entrei para a faculdade de jornalismo. Nós éramos tão unidos com o pessoal de história, que era no 3º andar, que eu sempre falava, vou terminar jornalismo e vou pular para o 3º andar. Acabou que eu vim para a União da Vitória e descobri que aqui pertinho tinha uma das melhores faculdades de história do Brasil, ranqueada pela ENAD. Então eu não perdi tempo, entrei no vestibular aqui e passei em primeira colocação na época. Tá, em 2011 eu comecei a estudar aqui na FAF, na querida FAF, que hoje é a Unespar. Hoje é a Unespar, exatamente. Você falou algo que é uma atenção, principalmente dentro da questão política, que a educação ela tem que ter aquela palavrinha que chama-se continuidade. Então, se muda gestores públicos, não se mude a essência em relação ao conhecimento. Então, lamentavelmente, eles quebram, eles rompem com algo que está dando certo e não se dá continuidade. Em educação tem que ter continuidade, é projeto seguido independente de governantes. Muito bem, aí você, claro, com mais uma graduação, aí veio as especializações e você é uma pessoa comprometida com o conhecimento, não é isso? Correto. Nessa minha caminhada eu morei em algumas cidades, como Belo Horizonte, Curitiba, e quando eu estou num lugar novo, a primeira coisa que eu faço é conhecer a história daquele lugar. A gente tem que saber quem pisou ali primeiro da gente, porque a cidade não se formou agora. Então eu sempre gostei desse trabalho histórico. Tá? Meus trabalhos de jornalismo também puxava a história. Minha monografia de jornalismo foi a história do futebol de Campos dos Goytacazes. Tá? E eu chegando aqui, eu quis pesquisar a história do União da Vitória. Eu escrevi alguns livros sobre essas histórias, uma compilação de artigos, e também a minha monografia foi sobre o ferroviário, que na ocasião o senhor também me entrevistou quando eu lancei meu primeiro livro. Exatamente. Meu caro Tide, como é que surgiu essa ideia em relação a fazer esse livro sobre os nomes das ruas de Porto União e União da Vitória? Por gentileza. Quando eu morava ainda nessa cidade de Campos, tinha um livro, Gente que é Nome de Rua, em Campos de Goytacazes, do jornalista Valdir Pereira de Carvalho. Eram 2 tijolões desse tamanho,
tá? E aquele livro me chamava a atenção. Aquilo ficou um pouco adormecido, e quando eu fui caminhando aqui, eu tenho uma dificuldade horrível de guardar nome de rua. Ah, vai no endereço tal que é na rua tal. Me diz o nome um ponto de referência que fica muito mais fácil. Aí eu vendo o nome das pessoas, depois professor Emazília, Bernardina, entre outros. Quem foram essas pessoas? Qual a importância essas pessoas tiveram para a cidade? Aí veio o livro do Valdir lá atrás, que eu já tive ele uma vez. Infelizmente, na minha mudança, não trouxe esses livros. Tá? Aí surgiu aquele estalo de, vamos fazer um. Vamos. Aí eu comecei essa pesquisa. Essa pesquisa já foi começada há uns 4 anos atrás. Tá? Em livros, jornais, porque é muito fácil a gente saber quem foi os nomes nacionais, Dom Pedro, Barão do Rio Branco, Getúlio Vargas, até mesmo os nomes estaduais, como governadores. O próprio Coronel Amazonas é uma pessoa conhecida no âmbito estadual. Aí o pessoal não conhece, professor Emazília, cidadão José Lona, Machado da Costa, entre outros nomes. Aí surgiu minha pesquisa, porque os livros eles não mostram muito a pessoa, ele foca mais numa elite, não mostra as pessoas que tiveram educação, por exemplo, num bairro. Muito bem. Nós temos que passar por um outro questionamento, mas eu quero lembrar o seguinte, e me lembrou agora essa conversa, é Bertolt Brecht, Perguntas de um Trabalhador que Lê. Então, todos nós fazemos a história. Então, isso é fantástico. É valorizar todos num processo de desenvolvimento de uma região, de uma cidade. Meu caro Aristides, esses dias ocorreu uma polêmica séria sobre o nome de rua. E nós vamos conversar exatamente sobre quem foi Venceslau Vaz. Professor, na verdade a pessoa veio do Venceslau Vaz e eu não tinha dado nenhum que o senhor veio me procurar, eu também não tinha para fornecer. Só que essa rua fica no bairro Dona Mercedes, que vem a ser a esposa do seu Evaldo Neubauer, tá? Que veio a ser o dono daquele morro que termina a Ponte do Arco. O morro onde fica o sítio Aguapé, que foi vendido depois para o seu Neubauer, para o Alvir Risenberg, também são nomes de rua, e a família do Neubauer, a casa deles era uma fábrica de cerveja, onde hoje é Leon Calçados, em Porto União, quase em frente ao Clube Apolo, que hoje é o Banco do Brasil, o Banco Itaú de Porto União. O Apolo depois sai de Porto União para a atual sede ali na Manuel Ribas. Então uma coisa vai chamando a outra. E até para os jovens pesquisadores, se acha que vai chegar numa câmara ou vai chegar num livro e encontrar a biografia completa pode até encontrar de 1, 2, 3, mas isso é um trabalhinho de formiga. A gente tem que pegar um livro, vai dizer que fulano de tal fez isso, aí um jornal vai dizer que no ano de tal ele casou com fulana, aí a gente olha na coluna social, vê o nascimento da filha desse casal e a gente vai juntando. A gente não vai pegar são 699 ruas para ver o volume do trabalho que é. E só para deixar bem claro que, por enquanto, eu estou trabalhando só com União da Vitória. Seria totalmente inviável a gente juntar as duas cidades nesse momento. Eu já estou há 4 anos e ainda não estou na metade da área só de União. Imagina se fossem as duas cidades juntas. Mas o interesse é levantar das cidades irmãs, Porto União e União da Vitória, porque é um trabalho que não para, né? É constante. É interessante porque o ex-vereador, o Eugênio Kowalczuk Primo, pesquisando a questão da lei, eu fui tirar a cópia, isso foi no governo do Alcides Fernandes Luiz, e na época quem era o presidente da Câmara era uma pessoa que lidava com transporte também, o Benito Abrão Perizolo. Foi ele que deu exatamente a ideia de fazer uma homenagem ao seu Venceslau Vaz. E através do Eugênio, que ele conhece a viúva do Benito, que ele começou a levantar esses dados.
Então ele vai dar essa continuidade. E há depois um polêmica em relação a essa lei do nome do Venceslau junto ao governo Pedro Ivo. Acho que isso aí vai ser 98, 99, que ele vai fazer mais um documento. Então você vê como é interessante, como os meios de comunicação, nossa mídia local, ela tem esse compromisso. Eu sempre digo, eu tenho esse compromisso também de se socializar. E o aprendizado para a gente é isso. Você que está na pesquisa, você sabe, uma coisa puxa a outra. E de repente você vai está fazendo, direcionando um alvo, um foco para a pesquisa e abre-se um leque. Né? Aparece N situações, e isso é belíssimo, que anima muito mesmo. Me diz uma coisa, Tide, primeiro livro, está previsto quando é que sai? Porque se as duas cidades, com certeza teremos um livro em relação aos nomes de ruas. Há uma previsão? Na verdade, no mínimo serão 3 livros, né? 2 de União da Vitória e 1 de Porto União. Mas ao longo a gente sabe que o trabalho ele pode ser bem maior do que a gente espera, tá? Então pode dar mais volumes aí, ou até mesmo subsídio para futuros pesquisadores, tá? Lá para frente alguém quiser continuar o trabalho. Outra coisa que eu estou achando bem interessante nesse trabalho é encontrar profissões que já estão quase desaparecendo ou já estão desaparecidas, tá? Então esse trabalho também vai servir para as futuras gerações aprender, ou vai olhar o que é um alfaiate, que hoje é fácil você entrar numa loja de roupa, comprar 3, 4, 5 peças e daqui a pouco você compra de novo, mas antes não, a tua roupa é sua, é seu caimento, seu sapato também é no seu pé, no seu molde, não é hoje que é tudo uma cópia, uma máquina que faz 500 pares calçados, 500 camisas e sai comprando, né? Exatamente, nessa caminhada então você também já percebeu que essas profissões praticamente extintas devem ser valorizadas e contar às pessoas. Aqui em Porto União eu conheço o Renato Russo, estilista. E o Renato, ele fez desfile no Copacabana, Rio de Janeiro, né? Ele foi motivo de reportagem internacional e, além disso, de ser um alfaiate, um estilista, ele também é um artista plástico. Ele pinta o primeiro quadro pintado em homenagem ao primeiro acidente da aviação militar, tá? Usado o avião pela primeira vez na guerra no Brasil, é do Renato Russo. Ele fez esse quadro, fez uma encomenda e está lá até no Salão Nobre do Batalhão, uma exposição lá. Então, e assim existe na Vitória, tantas pessoas que te conheceu que sustentavam a família. Existiam as casas que vendiam o tecido, né? Bem tradicional em termos de Brasil, eles vendiam porque as pessoas vinham comprar fazenda, né? Bom, meu caro Tite, eu sei que assunto não falta, essa pesquisa é maravilhosa, uma pesquisa está puxando a outra, e isso é de grande importância, e nós estamos assim já com o nosso tempo já quase que estourando. E eu preciso que você coloque aqui para mim o seguinte: você vende livros, estou sabendo que você vende, o que é um sebo? E já aproveitando, como é que as pessoas podem colaborar com você nessa pesquisa? Você te encontra na feira, que está todos os sábados na Estação União, lá com parte do teu sebo, né? E, enfim, um telefone, interessante que se deixe, porque, meu bisavô sabe aquela historinha, então, poxa, liga para o Tide, ele pega uma folha de papel, uma caneta e vai lá ou leva um gravador. Então, por gentileza, 3 perguntas e uma só, por causa do nosso tempo aí que está esgotando. O sebo é um comércio de livros, né? Onde você compra e vende livros novos e usados. Tá? Eu trabalho com isso desde que eu cheguei aqui na cidade. O intermédio do professor André, da Unespar, ele me ajudou a gente trazer um carregamento de livro do Rio para cá. E a gente começou esse trabalho. E todo sábado, como o senhor falou, eu estou ali na feirinha com a minha banquinha, no lado de Porto União. Vai lá a faixa Feira de Livros. Inclusive eu vejo o senhor muito lá comprando franguinho
o franguinho, os legumes. O próprio seu Renato Russo é um grande contador de história. Ele está sempre comigo lá na minha banquinha, contando maravilhosas histórias. E uma coisa que eu percebo muito aqui na cidade é as pessoas mais velhas, elas vão falecendo. A família simplesmente pega documentos, pega itens, objetos antigos e simplesmente queimam, jogam fora. E isso tem um valor. A nossa cidade já é muito carente de documentação por conta das enchentes. Tá? As enchentes ela fez perder muito documento. Então quem guardou alguma coisa acaba jogando fora. Então pode ir ao poder público, pode me procurar na feirinha. Meu telefone é bem simples. Bem tranquilo. 999570770. 9990770. Você tenta e uma hora você atende. Tá, e você vende os livros também por internet, né? Sim, pela internet eu envio livro no Brasil todo. Então você tem o endereço? Seria Tidijor, Tid, meu nome, Jor de jornalista, @gmail.com, que o Gmail é .com, ou me achar na feirinha todos os sábados. Porque, inclusive, o meu sebo fica como ponto de encontro de escritores locais. O professor Caio Bona, o craque Kiko, com os livros dele do futebol, do Iguaçu, ele deixa lá comigo. Tem livro de escritores locais para vender ali. Caro professor, escritor, jornalista Aristides Leopardo, em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos sua animada e esclarecedora participação na entrevista e deixe uma mensagem ao nosso público. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade, tá, de mostrar um pouquinho do meu trabalho, de deixar minhas referências para quem quiser me procurar, saber onde me achar, tá? E um grande abraço a todos e lembrar que é importante a gente saber de onde a gente vem, tá? E quem escreveu a história primeiro que a gente. Por isso que a gente tem que olhar para trás. Eu escuto muito pessoal falar, precisa um cara vir do Rio de Janeiro para contar a história de União da Vitória para as crianças de União da Vitória. Porque eu penso, muita gente está se formando aqui com o olho na rainha da Inglaterra do século XIV, na epidemia do século tal em tal lugar, e às vezes o próprio contestado, a nossa história local, quem foram os grandes figuras que construíram nossa cidade aqui. Eu morei na rua João Marqueves, um balseiro. Muita gente não sabe nem que é balseiro hoje em dia, a parteira Carlotinha Pioli e muitos outros. Então eu quero deixar aqui registrado esse trabalho e agradecendo a oportunidade. Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem, às 14h30, com mais um convidado.